Fala, galera. Vamos conversar um pouquinho sobre o assunto que eu considero de extrema importância e que frequentemente é negligenciado. O que eu percebo com muita frequência é que a grande maioria dos médicos já querem chegar logo a um diagnóstico para saber o que prescrever e se livrar daquele problema. Mas se a gente não valorizar um pouquinho mais a anamnese, pode ser que a gente deixe passar desapercebido algumas coisas que são bem importantes. Então eu preparei aqui um roteirinho de algumas coisas que eu considero importantes e uma dica bem prática para facilitar a vida de vocês. Eu costumo usar muito uma regrinha de ouro que eu roubei, entre aspas, do pessoal da emergência. Então eu fui emergencista durante muitos anos antes de ser médico de família. E na emergência tem uma regrinha bem simples que diz assim, OPQRST. O O da anamnese vem de onset. Onset em inglês quer dizer início. Então, o início da sua dor, como foi a sua dor? Isso é muito importante e muito pouco valorizado pelo que eu tenho percebido. As pessoas não estão perguntando, não estão querendo saber exatamente qual foi o mecanismo. Só querem saber se é uma bursite ou se é uma tendinite, o que eles podem fazer para amenizar aquela dor. Mas se não entender exatamente o que aconteceu, depois vai ficar difícil de explicar para o paciente o que foi que provocou aquela dor. Vai ser difícil de explicar como evitar que a dor volte, ou seja, a correção dos fatores perpetuantes, que eu considero de extrema importância. Muito bem. Então, dona Maria, como foi que aconteceu a sua dor? Ah, doutor, já tem uma semana. Assim, não estou querendo saber há quanto tempo. Estou querendo saber o que aconteceu, o que a senhora fez. E aí começam as grandes dificuldades. Por quê? Cada paciente fala uma coisa diferente. E dificilmente eles têm uma resposta pronta do jeito que a gente gostaria. Com muita frequência eles dizem algo do tipo, começou do nada, eu não fiz nada. E aí eu já começo provocando vocês aí. Se vocês perguntarem para os seus pacientes, tá, mas o que significa nada para você? Porque para mim, capinar o meu terreno pode não ser nada, mas para outra pessoa pode ser muita coisa. Então, o que é a rotina daquela pessoa pode ser muito diferente da minha rotina e daquilo que eu estou acostumado a fazer. Então, primeiro que tudo é tentar entender o que o paciente quer dizer com isso. Eu não fiz nada. Bom, nada quer dizer que continuou fazendo faxina todos os dias, continuou carregando peso todos os dias, ou nada quer dizer que ficou deitado no colchão o dia inteiro. Isso é importante esmiuçar. Se não perguntar ativamente, grande parte das vezes os pacientes não sabem o que você está querendo ouvir, ou não sabem o que você está procurando. Então é importante dizer, olha, para mim é muito importante tentar entender o que pode ter provocado a sua dor. Se foi um movimento, se foi um mau jeito, se foi um peso que você carregou, se foi uma noite mal dormida. E aí você começa a ajudar o paciente a entender o que você está procurando. Ajuda ele a te ajudar. Então, as suas perguntas são muito importantes. Eu anotei algumas aqui. Então, o que você está fazendo no momento? Qual foi o movimento que provocou a sua dor, se foi uma coisa súbita? Ou o que aconteceu? Você caiu, bateu, machucou, dormiu de mau jeito, trabalhou muito, sobrecarregou, fez alguma coisa que você não estava habituado a fazer? Isso é outra pergunta bem importante. Doutor, hoje mesmo, acabei de ter voltado ao posto de saúde, acabei de ter uma paciente que veio com muita dor no pescoço e perguntando sobre isso, ela disse que acabou de comprar um colchão novo e um travesseiro novo. E aí, bom, a princípio, até que se prova o contrário, é isso. Trocou de colchão, trocou de travesseiro, dormiu mal, acordou com dor. Mas essa história de eu não fiz nada, a gente tem que ficar de olho. Deixa eu ver qual foi o outro item que eu coloquei aqui. Então, aquilo que é normal para mim não necessariamente é normal para o outro. É necessário compreender o que é o normal para o paciente. Porque vai dizer assim, foi um dia como outro qualquer, foi um dia normal. Pois é, mas se o dia normal dele é descarregar um caminhão de pedras, isso não é uma coisa, vamos dizer, normal, tá? Outra coisa, quando o paciente fala assim, não, mas eu trabalhei pouquinho. O que é pouquinho para você? Pouquinho, são só 12 horas. Eu falo assim, cara, 12 horas não é pouquinho. Então o referencial que cada um tem de normalidade é uma coisa que é importante e interessante. É bem interessante a gente tentar esmiuçar. Quando eu trabalhava na emergência, tinha um colega médico, já velha guarda, que ele dizia que esse tipo de anamnese é uma anamnese saca-rolha, aquela que tem que arrancar do paciente. Então tem que perguntar ativamente até que o paciente consiga te trazer uma informação de uma forma que você consiga compreender. Então, outra coisa que eu vejo, tem pessoas que fazem pouco caso e tem pessoas que fazem tempestade em copo d'água. Então, alguns pacientes podem estar morrendo de dor, mas não falam nada, ficam quietos. Enquanto tem outros pacientes que têm uma dorzinha mínima, mas falam como se estivessem morrendo. Aquela coisa sofrência do tipo, eu nunca tive uma dor como essa. Aí no dia seguinte, não, eu tô bem. Aí você, como assim? Então, tentar entender isso também. O que a pessoa quer dizer com muito, com pouco. Quando a gente usa aquela escala analógica de dor, numa escala de 0 a 10, quanto está doendo a sua dor?
Isso não é muito preciso, isso nos dá uma ideia, uma noção, mas depende muito do estado de espírito daquela pessoa. Então, se a pessoa acordou mal, está mal-humorada, teve uma briga com alguém, está mal, está num dia péssimo, a tendência é que ela dê uma nota maior para a dor dela, de maior intensidade. Se a pessoa está feliz, está alegre, está tranquila, a tendência é que ela valorize menos aquela dor dela. Isso tudo é muito importante. Deixa eu ver aqui então. Então, essa questão da perguntar do como foi que começou. Vamos supor que foi uma coisa súbita, uma coisa de início. Não, doutor, abaixei para pegar um peso e quando eu levantei, minha coluna travou. Daí, nesse momento, aí é que eu quero dizer, muito importante que a gente possa entender como foi que a pessoa abaixou para pegar o peso. De que maneira ela agachou, ela flexionou o tronco, ela, sei lá, deitou. Então, eu costumo pedir para o paciente, eu repito tantas vezes até que eu consiga entender. Mostra para mim, como foi que você fez? Repete assim, foi assado? Não, doutor, foi desse jeito. E aí, quando eu observo a maneira como ele fez, fica mais fácil de entender a biomecânica do movimento. Qual foi o músculo, qual foi o tendão, qual foi a articulação que ficou sobrecarregado com aquela postura, com aquele momento, daquele jeito, naquele momento. E quando eu consigo compreender isso, fica muito mais simples de eu entender aonde que deve estar o problema. E a partir daí eu posso começar a direcionar meu exame físico. Então, para a gente não ficar fazendo todas as manobras semiológicas, tentando investigar a origem da dor da pessoa, deixa a anamnese te ajudar. Nos primeiros 2 minutos, o paciente geralmente fala 90% de tudo que você precisa saber. E se ele não falar, aí você começa a perguntar ativamente. Se ele falar daquele tipo, eu estou com uma dor cansada, estou com uma dor doída, não explicou muito bem, pergunta até você entender. Não se dê por vencido. Então, essa história do mecanismo, o que provocou essa dor? Alguma coisa tem que ter acontecido. A dor não cai do céu, no colo da pessoa e resolve assim, agora eu vou importunar essa pessoa porque deu vontade. Não. Alguma coisa aconteceu. Ou essa pessoa fugiu da rotina dela, ou tem alguma coisa nova que ela não percebeu. Talvez ela mesma não esteja percebendo o que ela fez de diferente. Porque talvez para ela não consegue ligar uma coisa a outra. Então, às vezes, a gente tem que mostrar isso para o paciente. Olha, o fato de você ter dormido com um travesseiro diferente pode sim ser a causa da sua dor. Não, o fato de você ter dormido com um ventilador em cima do seu corpo, com aquele vento a noite inteira, pode ser sim a causa da contratura muscular. Enfim, e assim por diante. Então, talvez a gente precise falar para o paciente, mostrar para ele que aquilo que ele está achando que é bobagem, nem sempre é. E às vezes aquilo que ele está achando que é uma coisa horrorosa, assim, olha, não é isso que está provocando a sua dor. Entendeu? Então, tome minha dica, tá? Minha sugestão, me ajuda muito isso. Eu faço isso todo santo dia e me ajuda enormemente. Gaste um pouco mais de tempo conversando com seu paciente antes de partir para o exame físico. Isso vai te poupar muito tempo e muitas das vezes vai te poupar esforço. E melhor ainda, vai te permitir, vai te dar recursos para você poder orientar o seu paciente como evitar que aquela dor volte a recorrer. Tá bom? Fica a dica aí, pessoal. Um grande abraço.